de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhos e filhas, a prova de que nós somos católicos e somos cristãos é a vivência deste Evangelho de hoje. É o maior desafio que nós podemos vencer e a maior coroa que alguém pode receber, que é amar os seus inimigos. Saiba, é uma ilusão. O amor que hoje o mundo prega é uma ilusão pensar que as nações poderão ser pacificadas, que as pessoas poderão se amarem umas às outras, sem que isso seja uma graça vinda do céu. Ninguém pode amar ninguém, se não for uma graça do céu. E ninguém pode amar um inimigo, se esta graça não for plena em nós. Ou seja, se a caridade não chegar à sua plenitude. Esses dias eu preguei um retiro para padres. Eram uns 50 padres, mais ou menos. E todos vocês creem e devem permanecer na fé de que um padre, ele já deveria começar a sua vida sacerdotal tendo esta caridade, esta capacidade de amar. Mas como um pai espiritual e alguém que tem que conduzir as almas, eu também sei que todos nós, padres ou não, temos que fazer o caminho para chegar até lá. Então, durante o retiro, eu falei das 8 etapas, dos 8 degraus que São Pedro ensinou na segunda carta dele, para que alguém chegasse à caridade, para que alguém chegasse a amar. E era um retiro de 5 dias com 3 meditações cada dia. Então nós chegamos a concluir, durante a semana inteira, todos os 8 degraus para a caridade. São Pedro começa dizendo assim: juntai à vossa fé a virtude. Então, São Pedro está dizendo que na base do edifício espiritual, na base do caminho que leva para o céu, está a fé. Sem a fé, ninguém pode agradar a Deus. Sem a fé, ninguém pode transformar uma obra, por melhor que seja, em uma obra meritória capaz de ganhar o céu. Sem a fé, ninguém consegue viver, porque o justo vive pela fé, e é a fé que abre para nós a graça da salvação. Então, São Pedro diz, a base do chão da nossa vida em Deus é a fé. Se alguém não tem fé, não adianta pedir outra coisa. Se alguém não tem a fé, não adianta pedir a graça de amar alguém. Só é possível amar depois que eu fiz adesão àquele que é o próprio amor, Deus, a fé, o ato de fé. Então São Pedro diz, juntai a fé à virtude. O que é a virtude? É o princípio de bondade que Deus coloca nas nossas ações para que elas se tornem agradáveis a Deus. Porque nenhuma ação do homem é agradável a Deus se não for pelo amor que vem do próprio Deus. Se Deus não colocou o amor dele no nosso coração, não adianta praticar o bem. Filantropia não leva ninguém para o céu, só a caridade leva. Então São Pedro diz, junte a virtude à fé. Só que veja, nós até queremos fazer o bem depois que a gente se converte, mas não quer dizer que todas as nossas ações são sempre boas, porque hora ou outra a gente desvia do bem, porque a gente só é um recém-convertido. E um recém-convertido ainda trabalha pelos seus próprios interesses. Então, se for fazer uma coisa que me agrada, faço muito bem. Se for fazer uma coisa muito difícil, eu não consigo fazer. E perdoar o inimigo eu ainda não consigo, porque eu só estou querendo começar. Eu posso até desejar perdoar, mas eu teria muita dificuldade
de perdoar, sendo um iniciante na fé. Depois São Pedro diz, junte à virtude a ciência. O que é a ciência? É o dom que nos faz nos conhecer, conhecer a Deus e o próximo. Então, depois que eu quis fazer o bem, eu começo a descobrir a quem eu devo fazer o bem. A Deus primeiro, depois a mim e depois ao próximo. Porque nessa coisa de amar, às vezes a gente confunde e acaba amando mais a pessoa do que a Deus, ou acaba amando mais a si mesmo do que a Deus e ao próximo. Ou a gente dá muito para um e não dá nada para o outro. Ou a gente ama muito uma pessoa que é nossa amiga e não ama o que é nosso inimigo. Mas isso não é caridade, isso ainda é interesse. Então a ciência nos ajuda, eu dizia aos padres, saber que eu devo amar a todos na mesma medida. E muitas vezes aquele paroquiano muito difícil, eu terei que amá-lo também. E do outro lado eu tenho um paroquiano muito santo, muito fiel e muito leal à minha obediência, por exemplo. Depois São Pedro diz, juntai à ciência a temperança. Porque eu posso ter a fé, eu posso querer fazer o bem, eu posso saber a quem fazer o bem, mas não quer dizer que eu consiga fazer isso. E a temperança é aquela virtude que me ajuda a dar na medida certa as coisas a cada um. O amor que eu devo ao marido, o amor que eu devo a um filho, que é diferente. O amor que eu devo a um parente e o amor que eu devo a uma pessoa da rua. Então a temperança vai nos ajudando a cuidar na hora de distribuir esse amor, para não exagerar e para não faltar. Depois São Pedro diz, juntai à temperança a constância. Por quê? Porque nós até temos a fé, até queremos amar, até sabemos a quem amar e até começamos a amar, mas não conseguimos manter isso do jeito que a gente quer por muito tempo. Eu prometo para mim mesmo, vou amar o meu marido, não é? E aí, dia ou outro, ele não é tão agradável a mim, e aí eu já perco aquele propósito, eu tenho que voltar para ele. A constância é uma virtude muito elevada. São Pedro continua, juntai à constância a piedade. Por que a piedade? Porque é a piedade que faz com que eu veja Deus como meu Pai e veja o próximo como meu irmão. Aí alguém mal assumiu a fé católica e diz assim, ai Frei, eu queria tanto amar as pessoas como Jesus ama, eu queria tanto ser misericordioso. Mas veja, a misericórdia é uma virtude muito elevada. Então, antes de pedir para ser tão misericordioso assim, peça para poder desejar amar nas suas ações. Porque ninguém chega a ser misericordioso se não tiver passado por todos esses degraus que eu expliquei. Ninguém chega a ser misericordioso se não foi constante na prática do amor. E veja, aqui nós já estamos falando do 5º ou 6º degrau. E aí São Pedro continua, diz, juntai a piedade ao amor fraterno. Por quê? Pela piedade eu descubro que Deus verdadeiramente é o meu Pai. E daquele momento em diante eu não tenho mais dúvida, eu não perco mais a minha confiança. Se vocês ainda não têm confiança que Deus é o seu Pai e Ele ama vocês, é porque vocês não chegaram ainda à piedade. Talvez estejam lá na ciência, tentando descobrir que Deus é bom, que Ele é poderoso, que Ele ama os seus filhos, mas ter experimentado que Deus realmente é o meu Pai, e que o mundo inteiro está ofendendo a Deus, e eu choro por causa disso, porque Deus é ofendido, como dizia São Francisco. Ou como Santa Teresinha. Um dia Santa Teresinha estava no quarto, já era mestra de noviças. Uma noviça chega no quarto e vê Santa Teresinha trabalhando, fazendo crochê, e com a face resplandecente. E a irmã olha para ela e diz, irmão, o que a senhora está pensando? E a Santa Teresinha diz assim, eu estou meditando no Pai Nosso. Como é maravilhoso pensar que Deus é o nosso Pai. E começou a derramar lágrimas. Por que Santa Teresinha chegou a isso? Porque ela chegou à piedade. Eu posso falar para vocês que Deus é o nosso Pai. E vocês vão tentar fazer raciocínios na cabeça de vocês para aceitar isso. Outra coisa é você já ter chegado a este grau de espiritualidade e de fé, onde não precisa ninguém dizer. E a oração de quem tem a piedade é o Pai Nosso. Ele abre a boca para dizer Pai Nosso e ele para no Pai. E fica ali horas e horas, gozando daquela alegria de ter a Deus como seu Pai. Nós rezamos o Pai Nosso e repetimos 1000 vezes,
pedindo que aquilo se torne verdade para nós. Né? Dizia aos padres, juntai o amor fraterno à caridade, diz São Pedro. Veja, nós começamos pela fé e terminamos na caridade. São Pedro subiu 8 degraus, e em cada um dos degraus ele acrescentava uma coisa, uma coisa, uma coisa. Onde está o amor aos inimigos? No alto do topo da escada, na porta do céu. O amor aos inimigos é a prova de que você entrará no céu, se você amar o seu inimigo. Veja Santo Estevão. Os homens estavam com pedras nas mãos, possuídos pelo demônio, pronto a matá-lo. Se vocês pensarem na cena escandalosa de uma multidão de homens com pedras nas mãos, pronto a destruir os ossos, o crânio, a face, a vida de Santo Estevão, né? Santo Estevão olha para o céu e vê o céu aberto. Eu falei, quem ama os inimigos chegou na porta do céu. A porta vai ficar escancarada para quem chegar a isso. Né? Ele olha para o céu e vê a porta aberta, ele vê Jesus lá. E então ele olha para baixo, olha para todos aqueles homens e diz, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E simplesmente é morto ali, naquela condição. Os mártires, não? Veja, chegar ao amor aos inimigos é o último degrau e a porta do céu. Por que Jesus fala disso com tanta leveza? Porque o céu, ele é a nossa meta. Jesus não pede para nós menos do que isso. E ele não dá menos graças do que esta, de chegar lá. Então qual é a graça que nós temos que pedir agora nesta homilia? É que isso não seja simplesmente um poema, uma história bonita. Né? Amar os inimigos, que coisa linda. Né? Vamos amar todas as pessoas. Assim como os pagãos pregam no mundo hoje. É preciso amar. Né? Então, é tudo lindo. Né? É o sonho de todo mundo. Lá na faculdade todo mundo fala, a gente tem que amar todas as pessoas. O amor vai vencer. O amor venceu, eu lembro até hoje, há uns 2 anos atrás, quando teve a candidatura política. Aí, o amor venceu, o amor venceu. Não, o amor venceu. Nem ovo ele consegue dar para os pobres comer. Mas venceu, o amor venceu. É tudo lindo. As famílias, o marido tem que amar a esposa. Não, a gente tem que se amar. Vamos passear na Disney. A gente vai se amar. Vamos passear. Né? Vamos amar. Que é tudo lindo. A gente se ama e vai ser tudo lindo. Tem muitas flores. Isso tudo é uma ilusão demoníaca. Porque nós sabemos muito bem que amar aos inimigos não é a coisa mais fácil da face da terra. E nem nós que estamos caminhando na fé todos os dias, quando pensamos nesta obrigação, nós trememos na base e dizemos, Senhor, eu não consigo. Eu não quero mal para essa pessoa. A pessoa me fez o mal, me roubou, passou a perna em mim, me humilhou, falou mal de mim, me denegriu em público, me acusou. Pior ainda, me bateu, me fez o mal mesmo, matou meu filho. Pensa a mãe da santa que foi esfaqueada 14 vezes, Santa Maria Gorete. Ela foi esfaqueada pelo próprio primo. A mãe dela era tia do menino que esfaqueou a filha dela 14 vezes e matou a filha dela. E a filha dela era uma adolescente. E a filha dela só morreu porque não aceitou praticar impurezas sexuais com aquele rapaz, que era o primo dela, estava possuído pelo demônio. Né? E aí, a santa, na hora de morrer, disse, peça à minha mãe que perdoe, diga a ele que eu perdoo ele. Porque ela tinha chegado, naquela idade, já à porta do céu. E outra, filhos, entendam, esse mundo presente só é uma passagem para a chegada lá. O dia que a gente estiver na porta do céu, o dia que a gente estiver pronto para isso, Deus abre. Não importa se eu tenho 5 anos, 10 anos, 20, 50, 100. Se nós chegássemos a isso na infância, Jesus nos levaria na infância. Se a gente chegar a isso com 200 anos, Jesus nos leva com 200 anos. O tempo que Deus nos dá nesse mundo é o tempo de amar. Se nós chegamos a amar verdadeiramente, Deus pode nos levar amanhã. Porque, na verdade, esse mundo só é a preparação para o céu. E o céu é a caridade. Se alguém não amar, esse alguém não vai entrar. Então ela diz para a mãe, diga a ele que eu perdoo ele. A mãe ficou com uma filha morta
e o sobrinho dela matou a própria filha dela. Esse sobrinho, então, chegado a uma determinada idade, ele pediu para entrar no convento dos capuchinhos para ser um oblato, um penitente, fazer penitência daquele pecado que ele cometeu. Ele matou a própria prima dele. E ele entrou, então, para trabalhar. Ele foi se purificar do mal que ele fez, trabalhando na vida religiosa. Ele era um servo dentro do convento. Passado um pouco de tempo, ele escreve uma carta para a tia dele, pedindo perdão do que ele fez. A tia manda uma carta para ele dizendo: eu te perdoo. Foi isso que ela nos ensinou, foi isso que nosso Senhor nos ensinou. Eu te perdoo. E os dois então começaram a mandar cartas um para o outro. Ele no convento e ela em casa. Ele mandava a carta para ela e começaram a falar sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a santidade daquela menina. Ele viveu bastante tempo. Por mais de 20 anos ele foi um oblato. Quando pegaram as cartas dele para a tia, da mãe de Santa Maria Gorete para ele, viram que ali tinha a santidade. Porque ali existiu o perdão ao inimigo. Ali existiu a máxima que pode arrombar a porta do céu, que é exatamente esse grau de amor, que não é possível sem uma graça. Então, eu queria meditar sobre 5 coisas que São Tomás de Aquino fala em relação ao amor aos inimigos. Coisas que nós devemos fazer para conquistar os nossos inimigos e levá-los ao céu. E nós vamos ver isso na vida de Davi. Davi foi um rei muito pecador. Tá? Um homem promíscuo, muito. Um assassino. Davi foi um assassino. Infiel, porque o esposo da mulher com quem ele adulterou era fiel a ele, era o soldado dele. E ele, por infidelidade, mandou que esse soldado fosse colocado na frente da batalha e deixado sozinho para morrer. Davi, então, também era cruel. Cruel, adúltero, impuro, infiel à fidelidade de um homem. Mas Deus diz que Davi é o rei segundo o seu coração e que não existiu na face da terra um rei maior do que Davi, e prometeu que da descendência de Davi surgiria o Salvador do mundo. Meu Deus, como que alguém pode ser tão mau e Deus ser tão bom com ele? Como que alguém pode fazer tão mal às pessoas e Deus fazer um bem tão grande a ele, dizer que ele é santo segundo o coração de Deus? Porque Davi é santo. Davi está no céu e ele tem um trono, que ele é rei. Por que isso? Então nós podemos ver nessa fala de São Tomás. São Tomás diz: a atração pelos inimigos, nós temos que conquistá-los. E ele diz por 5 razões. A primeira delas é a conservação da própria dignidade. Ele diz: cada dignidade tem o seu sinal especial e ninguém pode abdicar desses sinais. Então, a primeira razão pela qual eu devo conquistar o meu inimigo é porque ele tem uma dignidade. Qual dignidade? A de ser um filho de Deus. O demônio não cria ninguém. O homem pode ter matado milhões de pessoas. Esse homem foi criado por Deus. Na Segunda Guerra Mundial, existiram os responsáveis pelas milhões de mortes. Um deles foi um general, Rudolf Hess. Esse homem foi o responsável pela morte de 6 milhões de pessoas. Ele foi condenado à morte, não é? Na hora de morrer, ele pode fazer uma última solicitação, último pedido. E o que ele pediu? A presença de um sacerdote. A gente poderia dizer o quê? Ele matou milhões de pessoas, crianças, inclusive dezenas de milhares de padres e freiras. São Maximiliano, Santa Edith Stein, todos santos mortos na presença desse homem.
Esse homem matou crianças de todos os modos que vocês pensarem. Matou mães, mulheres grávidas, idosos, cortou mulher no meio. Não o que ele fez, mas ele mandou. Ele era o responsável por isso. Né? Esse homem fez todo tipo de atrocidade e na hora de morrer ele pede um padre? Como assim? Sim. A igreja daria ou não daria um padre para ele? Nós temos que amar os inimigos. Isso aqui não é um poema lindo da Bíblia. Isso é uma verdade. O padre foi lá. 8 horas seguidas de atendimento. Esse padre atendeu esse homem por 8 horas seguidas. Contava o meu mestre de noviciado, um polonês, que sofreu na mão desse homem, porque ele viveu no tempo da guerra. Né? E o meu formador dizia para mim, Deus deu misericórdia ou não deu misericórdia? E a gente tremia com 18, 19 anos, pensando. Porque com 18 anos, quem é convertido? Só aqueles que tiveram uma graça muito grande. Porque a gente ainda odiava os inimigos. Principalmente os da fé. Matou santos, matou padres, freiras. Merecia ser trucidado, esquartejado, e mesmo assim ainda não pagaria. Né? Quando a gente é novo, a gente tem esses arroubos, né? Como São João e São Tiago. Quer que a gente faça descer fogo do céu e queimar todo mundo. E Jesus fala, calma moço, tem que amar os inimigos. Né? E a gente respondia para o formador, recebeu misericórdia. Só que aquilo nos abalava por dentro. Porque dizer aquilo é crer naquilo. E como eu poderia crer, se não fosse pela fé católica, que um homem que foi responsável pela morte de milhões pudesse ter se salvado na última hora. Mas ele foi batizado. Ele tinha o selo de Deus nele. E ele pediu um sacramento que a igreja é obrigada a dar a quem pede, a confissão. Frei, ele se salvou? Certamente. Se ele se confessou contrito na última hora, na hora de morrer, ele pode estar lá no purgatório até agora, mas ele vai entrar no céu. E ele vai ter que conviver com São Maximiliano, que ele foi responsável pela morte, com Santa Edith e os milhões de pessoas que ele mandou matar. E quando ele estiver lá no céu, junto com toda essa multidão de mártires e santos, todos eles baterão no peito e dirão, foi por misericórdia que nós nos salvamos. Então, por que, em primeiro lugar, eu devo amar o meu inimigo? Porque o meu inimigo foi criado por Deus. E se o meu inimigo é batizado, ele é meu inimigo e meu irmão na fé. Ainda que ele tenha se tornado meu inimigo, eu terei que amá-lo, São Tomás diz, pela dignidade dele, de ser um filho de Deus. São Mateus diz, deste modo sereis filhos do vosso Pai que está nos céus. Veja, mesmo o pior dos homens, se ele tem o selo de Deus nele, nós teremos que ver a Deus no fundo da alma daquele monstro. Então, cuidado, não julguem ninguém. O fulano estuprou não sei quantas dezenas de crianças. Terrível isso. Um pedófilo, quanto mais demoníaco, um selvagem, um predador. O mundo diz, é um monstro, vai para a cadeia, tem que ter a pena de morte. Se a pena de morte é a pena, então que ele morra. Eu posso dar a pena de morte para alguém e querer o céu para ele. Tá? A igreja, no passado, era muito clara em relação a isso. O fato dela dar a pena de morte ou concordar com isso, não é que ela leva a alma para o inferno, não. Ela quer o céu. A pena é para pagar o que ela fez na terra. Se a pena daquele país é a de morte, é com ele. Nós rezaremos pela salvação da alma daquela pessoa. Então, cuidado para não colocar pessoas no inferno, porque no inferno só Deus pode pôr. E se tiver o selo de Deus e você desejar o inferno para alguém, você não entra no céu. É pecado mortal desejar o inferno para alguém. Nós temos que amar os inimigos. Né? E então, a segunda coisa, São Tomás diz, que eu deveria fazer para conquistar o meu inimigo, é para lograr uma vitória, para vencer. Porque todos nós queremos vencer. E se nós tivermos tirado do demônio alguma glória, nós seremos muito felizes. Se nós roubarmos uma alma que estava condenada ao inferno e salvarmos para o céu por um perdão que a gente deu, como Santo Estevão. Pai, perdoa a eles, eles não sabem o que fazem. Né? Se nós chegamos a isso, não é? Certamente nós
teremos vencido, como São Paulo diz. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem, diz São Paulo aos Romanos. Vencer o mal com o bem. Qual é a arma do cristão? O bem. Alguém te fez o mal, faça o bem. Te fez o mal, faça o bem. E você vai vencer essa pessoa pela caridade. A pessoa vai dizer assim, como assim? Eu maltrato, eu humilho, eu piso, essa pessoa está lá praticando o bem para mim. Até a hora que essa pessoa vai acreditar, não tem jeito. Pensa numa beata chamada Paula Gambara. Ela era católica, o marido não. O marido era um infiel e adúltero. E ela, uma católica, que estava se santificando. Ele não acreditava. E para testá-la, para ver se ela era capaz de perdoar mesmo, o marido dela começou a adulterar e adulterar cada vez mais, ao ponto de trazer a mulher com que ele adulterava para morar na casa dele, junto com a esposa dele. E a esposa dele teve que aguentar isso. E ele, então vamos ver se você perdoa mesmo os seus inimigos. Vamos ver se você perdoa mesmo, se isso aí que você fala é verdade. Era uma leiga. E foi massacrando ela. Pensa, a maior humilhação para uma mulher é ser traída. É a maior humilhação para o matrimônio. Pior do que ser traída é você cuidar da amante do seu marido. Só pelo fato de você ser católica. E ele foi até a Paula morrer. Ele só se converteu depois que ela morreu. Então a prova de que ela verdadeiramente era santa é que ela morreu cuidando daquela mulher que morreu. Ou seja, ela exerceu a caridade até o fim. Claro, ela estava na porta para entrar no céu. Depois que ela morreu, ele se converteu e se transformou no divulgador da santidade dela. Porque o amor sempre vai gerar um fruto. Agora, vencer pelo amor exige de nós um grau de sofrimento. Então, por isso eu dizia aos padres no retiro, amor e dor é a substância da nossa fé. Amor e dor, e o amor tem preço. Ele dói, ele é difícil, ele é duro. E o amor aos inimigos é o pior de todos eles. Jesus estava lá no alto da cruz, sendo traspassado e gritando, Pai, perdoa. Terceiro, São Tomás diz, a aquisição de muitas vantagens. Por quê? O próprio Evangelho diz, se você fizer isso a um amigo, que recompensa você vai ter? Até os pecadores fazem isso. Mas se você fizer essas coisas a um inimigo, então nós receberemos muitas coisas, como diz São Paulo também aos Romanos. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. São Paulo diz. Se você fizer isso a um inimigo, então você sabe alguém que te fez um mal enorme, e agora esse alguém está doente, ele passa por necessidade. Você teria tudo para dizer assim, eu não quero o mal dele, quero até que ele entre no céu, mas não quero amizade com essa pessoa mais. E Nosso Senhor diz no seu coração, por que você não vai lá levar um remédio para ele? E você diz, não Senhor, mas essa pessoa me fez um mal. E Nosso Senhor vai te dizer, mas ele é teu irmão, eu não sou seu pai? Ele não foi criado por mim? Ele não foi batizado? Ele é teu irmão. E aí você sente o impacto e a exigência da sua fé. E você vai lá todo humilde, com o remédio e diz, olha, nem consegue olhar no olhar da pessoa, você está magoado, está ferido. E você chega lá e diz, olha, eu trouxe para você um remédio, porque eu tenho um médico muito bom, que ele passou esse remédio aqui para mim, talvez sirva. Aquela pessoa também não tem coragem de olhar no seu olho, porque ela sabe que fez o mal para você, não é? Mas a humildade exigida faz com que você vá até ela e com que ela receba o seu bem. Aquele bem, eu disse, a mãe da Santa Maria Gorete, por aquele bem, começou a perdoar o sobrinho. Quarto, São Tomás diz, é a de que com isso as suas orações serão acolhidas no céu. Claro, aqui nós precisamos reconhecer que, como diz São Gregório, não pense que você vai levar a sua oferta no altar cheio de mágoas
e ela será acolhida. Porque o Evangelho diz, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá pedir perdão. E depois vai fazer a oferta. E o último, a fuga do pecado. Tudo isso nós vimos na vida do rei Davi. O rei Davi, apesar de ser todo o mal que ele era, eu já disse, ele começou a ser perseguido pelo rei Saul. Porque Deus começou a abençoar a vida de Davi. E o Saul ficou com inveja. E começou a persegui-lo de morte. Davi não era inimigo dele, ele era inimigo de Davi. E por 2 vezes Davi teve a chance de matá-lo. Com justiça, uma delas é a da leitura de hoje. Quando ele entra no acampamento, Deus bota um sono em todo mundo. Davi entra no acampamento, ele está diante do seu inimigo. E já tinha meses que Davi estava fugindo da morte. E um dos seus companheiros diz, eu poderia matá-lo numa só lancetada. E Davi diz, não toca no ungido de Deus. Deus vai fazer justiça, você não. A outra vez ele estava numa gruta, Davi estava lá no fundo da gruta. O rei entra para fazer as necessidades naturais dele. Davi poderia matá-lo ali, na situação mais frágil. Né? Davi não faz. E depois Davi diz para ele, veja, eu poderia fazer isso, mas pelo Deus vivo, eu nunca tocarei no ungido do Senhor. Mas o rei Saul tinha sido possuído por um demônio. Está lá, é escrito isso. Mesmo assim, ele tinha sido ungido por Deus. Davi diz, eu não tocaria no ungido do Senhor. O rei reconhece. O rei, no fim, reconhece isso. Ele fala, eu te persegui, não é? E você nunca me fez o mal. Que Deus abençoe você, Davi. E que Deus te dê uma geração próspera. Esse rei morre depois, em cima da sua própria lança, por medo dos inimigos. Mas Davi é abençoado. Por isso Davi é o rei segundo o coração de Deus. Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. E apesar dos pecados que Davi cometeu, Davi viveu exatamente o que esta caridade exige. Ele amou o seu inimigo. Orou por ele, inclusive. E Deus abençoou Davi com o próprio Filho de Deus nascido na terra. Então lembrem disso. O amor aos inimigos abre a porta do céu. E o amor aos inimigos te dá direito ao coração do próprio Deus. Se você chegar a esse amor, você terá chegado a ser católico. Até lá, nós estamos subindo a escadinha de São Pedro. Vamos saber em qual dos degraus nós estamos. Porque assim nós saberemos quanto falta para chegar até o topo. Mas a meta é a caridade, não menos que isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sua Mãe Maria Santíssima.